Olá, este é o canal Versátil de julho. O principal destaque do mês é o exclusivo do site da Versátil, Trilogia da Guerra, de Roberto Rossellini. Eu já vou dizendo para vocês que é um dos melhores lançamentos da história da Versátil. Foi um imenso prazer poder fazer a curadoria e cuidar dessa edição. Por quê? Nós temos os 3 filmes do Roberto Rossellini que são marcos na história do cinema, marco do neorrealismo, 3 obras-primas, Roma, Cidade Aberta, Paisà, Alemanha no Zero, em restaurações recentes, inéditas, com 6 horas de extras. Os extras são fabulosos, né? Porque eles cobrem todos os aspectos dos filmes e ainda falam da trilogia em geral e da carreira e do cinema do Roberto Rossellini, que é um dos grandes cineastas da história do cinema italiano e do cinema mundial. No disco 1, nós temos Roma, Cidade Aberta, né? Então, restauradíssimo, melhor que a versão que a gente lançou lá no passado e a versão que saiu até para uma coleção da Folha, que é o filme aí marco do neorrealismo. Lembrando que o Visconti, em 43, tinha feito Obsessão, que foi o primeiro filme neorrealista, mas o filme que popularizou o movimento e foi um marco no cinema mundial foi justamente o Roma, Cidade Aberta, né? E aqui os extras exploram muito isso, a importância do Roma naquele momento histórico. Né? E aí você cobre toda a participação do Federico Fellini, inclusive no roteiro, qual foi a gênese, o Rossellini falando, análise do período histórico. Né? É um filme impactante até hoje, a cena da morte da Anna Magnani, o Aldo Fabrizi vivendo o Dom Morosini, né? Aquele padre que ajuda os resistentes, a mensagem ao final. É um filme realmente belíssimo, aqui numa versão, a melhor versão que já saiu no Brasil. No disco 2, nós temos o Paisà. O Paisà, o ganho é absurdo, porque nós tínhamos lançado lá no início da Versátil uma cópia era bem ruinzinha que não tinha sido restaurada. Aqui a restauração, um projeto lindíssimo, né, que poder recuperar esse filme, essas 6 episódios que se passam na Itália. Rossellini começa falando de Roma, depois vai falar da Itália, e o Paisà é um filme também belíssimo, né, que merece ser redescoberto, com grandes histórias. Aí a história final é a minha favorita, né, o modo que termina aí o filme. Tem bastante extras que explora a importância do Paisà na obra do Rossellini. Inclusive o Rossellini preferia o Paisà ao Roma, Cidade Aberta. E o terceiro filme, talvez o melhor filme, né, o Roma é o mais famoso, mas talvez a grande obra-prima do Roberto Rossellini, nesse ponto concordo com o Adriano Aprá, o Alemanha no Zero, né, que é um filme sem concessões, aqui falado na versão em alemã, restaurado, com inclusive a passagem final, eu recomendo, tem texto do Bazin, que é o que acontece com o menino, com o Edmund, essa visão aí de um país destruído, de uma criança destruída pela guerra. Então, um grande lançamento, aproveitem, não deixem de comprar, porque essa edição limitada do site da Versátil é uma tiragem bem pequena e ela tem 6 cards, são 2 cards para o card da filme. Então comprem agora, que vocês não vão se arrepender. É como a edição do M, quem comprou já sabe que eu falei a verdade, que a edição tá fabulosa. Além desse, né, nós temos outro grande filme, além desses 3 filmes do Rossellini, nós temos um outro grande filme, que é o Ran, do Kurosawa, abrindo a caixa do Shakespeare no cinema, que é uma caixa muito legal, porque reúne 3 grandes filmes, né, de longa metragem, né, filmes de longa duração, com muitos extras, né, são aí quase aí, mais de 4 horas de extras, em versões restauradas. O Ran você nunca viu com essa qualidade, são todas adaptações do Shakespeare. Lembrando que a gente lançou aquela caixa Shakespeare por Wells, com os filmes do Orson Welles. O Ran tá uma restauração 4K, a imagem tá fabulosa, tem mais de 2 horas de extras, o documentário do Chris Marker, de 85, que é um documentário belíssimo, o AK. Tem ainda um documentário, o Épico e o Íntimo, de quase 50 minutos, e ainda um depoimento. Então são 133 minutos só de extras do Ran, com essa cópia restaurada. Muito melhor que o DVD da Universal e outros DVDs lançados. É o Ran como você nunca viu. Nova tradução, inclusive. Então a versão do Rei Lear, do Kurosawa, perfeita. Aí nós temos o Macbeth, do Polanski, no disco 2, que é o filme que ele fez logo depois da morte da Sharon Tate, né, pelo Charles Mason lá. Então um filme que ele estava bastante perturbado, inclusive, e essa questão da violência, ela transparece muito nessa adaptação, que é brilhante, junto com o Trono Manchado de Sangue do Kurosawa e o Macbeth do Orson Welles, as 3 grandes versões do Macbeth. Restaurado aqui, e um ótimo extra de 60 minutos, falando um making of da produção. Então também, quem já comprou a edição da Columbia, que saiu há muitos anos atrás, essa imagem e o extra é inédito, a imagem muito melhor,
vale a pena. Você tem aí um Kurosawa, Polanski, e no disco 3 a gente tem o maior intérprete do Shakespeare no século XX, Laurence Olivier, o grande ator shakespeariano, o mais famoso deles, com o Hamlet, que muita gente é o favorito de muitas pessoas da trilogia que ele dirigiu. É o Henrique V, Hamlet e o Ricardo III. Hamlet nunca tinha sido lançado pela Versátil, cópia restaurada de 48, o filme ganhou Oscar de melhor filme, ganhou Oscar de melhor ator, a belíssima adaptação, uma adaptação que tem toda uma pegada freudiana, inclusive, e o extra é fabuloso. O extra é o Olivier, uma entrevista de quase 1 hora, em que ele fala da sua trajetória e da sua relação com Shakespeare, sobre o que é ser ator, sobre o que é interpretar personagens shakespearianas. Então é uma aula de teatro e cinema, um presente para quem gosta dessas duas artes. Tá? É uma excelente edição e esperamos ter outros volumes para trazer outras adaptações do Shakespeare para o cinema, que é uma fonte inesgotável aí para os cineastas. Além dessas duas caixas, então a primeira exclusiva do site da Versátil, Trilogia da Guerra, e o Shakespeare no cinema, que já é para todo o mercado, uma outra caixa que é um destaque é o Cinema Faroeste Volume 8. Cinema Faroeste Volume 8 tem 2 filmes totalmente que já foram lançados, mas sem nenhum extra, agora em cópias novas, versões inéditas restauradas com muitos extras, que é justamente Os Jogos e Trapaças, Quando os Homens São Homens, esse título horrível para o McCabe Miss Miller, do Robert Altman, e o Consciências Mortas, do William Wellman. Vou falar de todos eles aqui e por que vale a pena essa edição. O disco 1 abre com Os Jogos e Trapaças, Quando os Homens São Homens, McCabe Miss Miller, versão inédita restaurada, aprovada pelo diretor ainda em vida, né, pelo Vilmos também, que era o diretor de fotografia, e tá belíssima o trabalho que o Vilmos faz, inclusive envelhecendo todas as técnicas de fotografia. As músicas do Leonard Cohen estão todas traduzidas e é um filme que desconstrói o faroeste, né, de maneira brilhante. É um dos grandes faroestes revisionistas. A sequência final é uma aula de cinema, presta atenção. E os extras, né, são mais de 1 hora de extra, um making of de quase 1 hora. Então, e tem um extra delicioso que é a Pauline Kael, que é a grande crítica falando do filme, de que os americanos não entenderam o McCabe Miss Miller na época. Aí nós temos o mesmo disco, um filme raríssimo, O Gaúcho, né? Apesar desse nome, não é o Gaúcho do Rio Grande do Sul. Ele está falando do Gaúcho da Argentina, dos Pampas. É um faroeste argentino. O faroeste, na verdade, assim, é um melodrama que se passa na Argentina, mas que tem toda a estrutura de faroeste. E é um dos grandes filmes do Turner nesse gênero. Nós já tínhamos lançado outros, né? A Paixão Selvagem, o Wichita, né? O Choque, aquele... Não sei agora o nome do filme dele. Então é um prazer lançar um outro do Turner, belíssimo filme aí, muito interessante para nós, que estamos muito próximos dessa realidade, que é a realidade dos Pampas, tá? No disco 2 nós temos o Consciências Mortas, que é um dos grandes faroestes do cinema, do William Wellman, feito no momento de retomada do faroeste, no final dos anos 30. É um filme de consciência, um filme de denúncia, porque fala de linchamento. Né? Então, um dos filmes mais duros sobre esse tema, junto com Fúria, do Fritz Lang, por exemplo, e do Justiça Cega, que a gente lançou na Caixa de Filme Noir. O Wellman, que é um grande diretor, né? Realmente um mestre, ele tira todos os dilemas morais, explora muito bem nesse filme, e com um final que é de deixar qualquer pessoa impactada. Uma versão restaurada recentemente e um ótimo extra, tá? Em que o crítico vai analisar todo o contexto do filme e sua importância e por que deve se ver hoje o Consciências Mortas. Aliás, um bom título em português. Assista um filme que você vai saber por quê. Sangue por Sangue é um filme do Bud Boetticher. É uma coisa dessa caixa. Todos os diretores são bons diretores, grandes diretores. Bud Boetticher, a gente já tinha lançado vários filmes do ciclo do Run-On, né, com o Randolph Scott. Esse não é do ciclo, é um filme anterior, início dos 50, com o Glenn Ford, que fala do episódio do Álamo, que é um grande episódio da defesa do Álamo, da guerra dos Estados Unidos e México. Então vale muito a pena, é um filme bem interessante, né, com a marca do Bud Boetticher na direção. No disco 3, outro grande diretor, né, que é o Anthony Mann. O Anthony Mann, que fez todos aqueles filmes, O Homem dos Olhos Frios, O Homem do Oeste, um certo Capitão McClintock. Ele faz aqui um dos seus faroestes menos conhecidos desse ciclo, com o Victor Mature num papel, em que ele faz um caçador, né, um trapper, e que ele vai parar num forte e se relacionar, e tem um tirano da fronteira que é justamente um militar obcecado aí na guerra com os indígenas. Então o domínio do scope, todo o trabalho do Mann é muito bem representado nesse filme raro. E fechando a caixa, Os Homens das Terras Bravas,
que é a versão do Delmer Daves, aquele grande diretor do Galante Sanguinário, para a versão faroeste do livro A Selva de Asfalto, do W.R. Burnett, que deu origem ao Segredo das Joias, ele mesmo, do John Huston, da caixa do filme noir, aquele grande filme noir. Aqui nós temos o Alan Ladd, junto com o Ernest Borgnine, e toda uma ambientação mais de humor, né, que se passa lá no México. É bem interessante também, um filme bem divertido, e aí com a mão inconfundível do Delmer Daves. Fechando os lançamentos, nós temos o Eurocrime Volume 2, mais uma caixa dedicada ao policiotesque, ou policiotesco é o plural, policiotesco ou policiesco, que é o filme policial italiano dos anos 70, que, na verdade, conviveu junto com o giallo e substituiu o giallo no gosto popular. Filmes influenciados, né, com muita violência, uma violência urbana, filmes sujos, doentios, né, inspirados aí na Operação França, Desejos de Matar, no Bullet, né, todo esse momento do cinema italiano que o Tarantino é fã e bebeu aí e se fez várias referências a esses policiotesque ao longo da sua carreira. O disco 1 traz O Chefão, né, Il Boss, que é o filme da trilogia do Méliès, que nós já tínhamos lançado o Milão Calibre 9 e esqueci o nome do outro filme, que é o Por Ordem da Costa Nostra, na caixa 1. Agora fechamos a trilogia, é mais um filme do Fernando de Léo, que é o mestre do policiotesque, eu digo que é o Pierre Melville do policiotesque, filme extremamente violento, né? Com o Henry Silva, o começo, a morte, né? Que ele é um assassino, ele vai da máfia, ele vai matar uns mafiosos no cinema, é inesquecível. Filme bem interessante com a marca aí desse grande conhecedor do noir italiano, que é justamente o Fernando de Léo. Aqui tem outro filme na caixa. No mesmo disco, tem um dos filmes meus favoritos aí da caixa, acho que é uma pérola, que é do Steno, que é A Polícia Agradece, com Enrico Maria Salerno, que é um policiotesco bem político. Lembra aquele policiotesco com o diálogo que nós lançamos? O que fizeram com suas filhas, né? Do Máximo Dallamano. Então discute justiçamento, é um esquadrão da morte, um policial que tenta combater o esquadrão da morte. Então é muito interessante nessa época de bandido bom e bandido morto discutir tudo isso. É um filme bem legal, vale a pena assistir. No disco 2, nós temos o Milão Escaldante, que é Umberto Lenzi, que é um especialista. Nós lançamos 2 filmes dele na caixa do Eurocrime. Aqui tem um filme dele, tá? Que é um filme bem interessante do Umberto Lenzi, que vai se ambientar em Milão. Tem uma música que é bem chupada, quem vai assistir vai reconhecer do The Big Combo, né? O Império do Crime do Lewis, uma música de jazz. E é um filme bem bacana, tem um ótimo depoimento nos extras, em que o Mike Malloy, portando uma arma, fala do filme. E fechando a caixa, nós temos mais um filme do Fernando de Léo, um dos mais importantes dele, Atire Primeiro, Morra Depois. Tem o Luc Merenda, que é um ator cult aí para muita gente, que era um ator bonitão, né, e fazia esses filmes policiais, e fala de um policial corrupto, né, e como isso, essa corrupção dele vai provocar toda uma relação difícil com o pai e uma situação limite. O filme também é extremamente violento, ótimos extras, tem um extra muito bom do Fernando de Léo, são quase 90 minutos de extras, edição limitada com cards. Aí no mês de agosto é o mês especialíssimo, são 4 caixas de grandes diretores. Então é uma homenagem aí, mais um aniversário aí da Versátil, tá? Nós temos o cinema de John Ford, exclusivo do site, com cópias restauradas do Legião Invencível e do Depois do Vendaval, e os inéditos Peregrinação, O Homem que Nunca Pecou, Um Crime por um Dia, e também Peregrinação, Um Crime que Não Pecou, deixa eu tentar lembrar aqui o 6º filme do John Ford, O Sol Brilha na Imensidão. Então 1h30 de extras, um extra muito bom sobre o John Ford e o Monument Valley, quase 1 hora. O cinema de Samuel Fuller, com versões restauradas inéditas do Cão Branco, Lei dos Marginais e Dragões da Violência, e os 3 inéditos em home video, Baionetas Caladas, No Umbral da China e Mortos que Caminham. Mais de 2h30 de extras, bem bacana o material. O cinema de Kurosawa, volume 2, com 3 filmes dele bem longos, filmes muito importantes dos anos 60, O Homem Mal Dorme Bem, Céu, Inferno e Barba Ruiva, todos restaurados e com quase 3 horas de extras. Fechando a caixa, o mês, aliás, nós temos Trilogia da Vida do Pasolini, os 3 filmes com versões inéditas restauradas e ainda quase 5 horas de extras. Então um excelente pacote. E em setembro a gente vai ter um mês temático dedicado a um gênero que vocês gostam muito, tá certo?
É isso, obrigado e até agosto.